Aqui está a parte 8 da teoria. E se Naofumi fosse do mal? Parte 8. A queda dos ídolos. A recusa de Naofumi à oferta da rainha não foi um recuo. Foi uma declaração de guerra total. Se o trono queria jogar xadrez, ele iria virar o tabuleiro. E ele sabia exatamente qual era o primeiro peão a ser derrubado. A Igreja dos Três Heróis. Era essa instituição que alimentava o veneno contra ele desde o primeiro dia. Seus sacerdotes pregavam que o herói do escudo era uma aberração, um demônio enviado para testar a fé nos verdadeiros heróis. Eles eram os responsáveis por espalhar o ódio contra os semi-humanos e por cimentar a narrativa que o isolou. Enquanto eles existissem, a chama do fanatismo que queimou sua reputação continuaria acesa. Era hora de apagá-la. Seu plano não era de força bruta. Era de humilhação e desespero absolutos. Ele usaria a própria fé cega deles contra si mesmos. A grande cerimônia do Sol dos Três estava ocorrendo na catedral, um evento onde os três heróis, Ren, Itsuki e Motoyasu, seriam celebrados publicamente, e doações seriam coletadas para a luta contra as trevas representadas pelo Diabo do Escudo. A ironia era deliciosa. Dentro da catedral, com seus vitrais coloridos retratando os três heróis, o ar estava carregado de devoção fervorosa. O sumo sacerdote, um homem de rosto severo e vestes brancas, discursava do púlpito. E é por nossa fé inabalável nos três heróis sagrados que seremos salvos das trevas que insistem em nos assediar. O próprio demônio do escudo é uma prova de nossa. As grandes portas de carvalho da catedral se estilhaçaram para dentro, não com um estrondo, mas com um impacto silencioso e sobrenatural que as reduziu a pó. Na entrada, envolta na poeira da madeira destruída, estava a figura de Naofumi. Seu escudo não era apenas negro. Ele agora parecia absorver a própria luz dos vitrais, deixando um vazio atrás dele. O pânico irrompeu instantaneamente. Gritos, pessoas correndo. Os três heróis no altar sacaram suas armas, seus rostos uma mistura de choque e raiva. Naofumi! Motoyasu gritou. Você ousa profanar este lugar sagrado? Sagrado! A voz de Naofumi ecoou pela catedral, amplificada por alguma magia sombria do escudo, cortando o pânico como uma faca. Há nada de sagrado aqui. Apenas mentiras. Foi então que Rapitalha se materializou das sombras atrás do púlpito, sua espada pressionada suavemente contra a garganta do sumo sacerdote. Ele congelou, um grito engasgado em sua garganta. Mostre a eles, Naofumi ordenou, sua voz um comando gelado. Com um movimento rápido, Rapitalha usou a ponta de sua adaga para rasgar a túnica branca do sacerdote. Por baixo, contra sua pele, havia um amuleto intricado que pulsava com uma energia sombria e familiar. Um amuleto de drenagem de fé, Naofumi anunciou para a multidão aterrorizada. Ele não recolhe suas doações para os heróis. Ele suga sua devoção, sua energia vital, e a converte em poder para si mesmo. Seus milagres são uma farsa. Os olhos do povo se voltaram para o amuleto, a verdade horrível afundando. O sumo sacerdote gaguejou, seu rosto pálido de terror. Mas o espetáculo não havia terminado. De cima, um som ensurdecedor de vidro quebrando encheu a catedral. Kuro, o dragão negro, irrompeu através do imenso vitral que retratava os três heróis, estilhaços coloridos chovendo sobre a congregação. Ele pousou no centro do salão, seu rugido abalando as fundações do prédio, sua presença um vendaval de puro medo. Em suas garras, ele segurava baús pesados. Com um movimento, ele os derramou no chão. Montanhas de ouro, joias e documentos transbordaram, os tesouros secretos da igreja, acumulados através de séculos de doações e extorsão. Olhem! Naofumi rugiu, apontando para o tesouro. O sangue e o suor que vocês deram em nome de sua fé. Usados para enriquecer esses vigaristas enquanto vocês passavam fome. A fé da multidão se desfez naquele instante, substituída por uma raiva fervilhante e traída. Os olhos que antes olhavam para Naofumi com ódio agora se voltavam para os sacerdotes e até para os heróis, que pareciam paralisados e envergonhados.
Ren e Tsukimoto Yasu olharam em volta, para os rostos irados do povo, para o sacerdote exposto, para o dragão que personificava a ruína de tudo em que acreditavam. Eles não eram mais salvadores, eram parte da farsa. Esta instituição de hipocrisia acabou, declarou Naofumi, sua voz final como o fechamento de um túmulo. A partir de hoje, qualquer um que pregar que eu sou um demônio, ou que oprimir um semi-humano, responderá a mim. E eu não sou um Deus misericordioso. Ele fez um sinal. Raptalia desapareceu com o sacerdote, provavelmente para interrogá-lo sobre todos os segredos da igreja. Kuro soltou um último sopro de chama negra em direção ao altar, que não queimou, mas apodreceu e reduziu a madeira sagrada a pó. Naofumi virou-se e saiu da catedral em ruínas, deixando para trás o caos, a descrença e a semente de uma nova ordem. A Igreja dos Três Heróis estava destruída, não por um exército, mas pela verdade crua e pelo terror. Seu poder sobre as mentes do povo havia se evaporado. A caminho de seu domínio subterrâneo, um seguidor sussurrou para ele: Senhor, o povo, eles estão confusos, com raiva. O que devemos fazer? Naofumi não parou de andar. Observem. E se alguém tentar erguer uma nova igreja em seu lugar, queimem-na. A queda da igreja foi seu aviso mais severo. Ele não era mais apenas um rei das sombras. Ele era o único Deus em que meu Romarque era forçado a acreditar. O Deus do medo, da verdade amarga e da vingança.